Glória. Diga glória. Aplauda o Senhor, aplauda. He's worthy. Ele é digno da glória. Ele é digno de louvar. Aleluia. Siente-se, por favor. How blessed it is to be here with you on this morning. Muito abençoado por estar com vocês aqui nesta manhã. We are so glad to be here with you in this conference. Estamos felizes de estar com vocês nessa conferência. God has been doing some incredible things. Deus tem feito coisas incríveis. We heard a mighty word from Pastor Cassio last night. Ouvimos uma palavra poderosa do pastor Cássio ontem à noite. And we expect to hear much more today from all of our speakers. E nós esperamos ouvir muito mais hoje a partir dos outros palestrantes. Again, thank the Lord for Pastor Marcelo Bruno, our host. Gratos a Deus pelo pastor Marcelo Bruno. Blessings nosso upon you. anfitrião. Thank you so Deus much abençoe for opening your doors today. por abrir as portas hoje. Praise God for all of you that are here. Eu louvo a Deus por todos vocês que aqui estão. I find myself in a very difficult situation E eu me encontro numa situação muito difícil. because we had a speaker Porque nós tínhamos uma that was scheduled to palestrante talk to us about women in que ministry. falaria sobre mulheres no ministério. I do not feel qualified E eu não me sinto qualificado to talk to you about women in para ministry, falar com vocês sobre mulheres no ministério. but I can share some things with you. Mas eu posso compartilhar algumas coisas And com I vocês. have a helper today Eu tenho uma ajudante hoje. that I will introduce in a few Eu minutes vou apresentar daqui alguns minutos. that will help me tie all this together. Que vai me ajudar a desenvolver isso. The problem is E o problema é, that throughout the brotherhood, em toda a irmandade, there are degrees of misogyny. existem níveis de misoginia. And it's unfortunate E infelizmente, that even though the Bible says mesmo que a Bíblia diga there is neither Jew nor que Gentile, não há judeu nem gentil, bond nor free, servo ou livre, male nor female, macho ou fêmea, but we are all one in mas Christ, somos todos um em Cristo, we still have this problem nós ainda temos esse problema, where women in certain cultures onde mulheres em certas culturas are regarded inferior estão consideradas como when it inferiores comes to the things of God quando falamos das coisas de Deus and to the ministry to the people of e o God. ministério ao povo de Deus. We need to dispel this myth E nós precisamos acabar com esse mito with scripture com a escritura and with history. e com história. If you have my slides ready, A gente vai ver alguns slides I want to share some things with you. e eu quero compartilhar algumas coisas com você. And I'll be out of the way E eu vou sair do caminho because we have a lot of great speakers coming porque today. temos bastante palestrantes bons hoje. First of all, Em primeiro lugar, the Bible tells a us Bíblia nos diz that women que mulheres supported Jesus apoiaram Jesus in his ministry on earth. no seu ministério terreno. The women As mulheres supported him. apoiaram In ele. Luke chapter 8, Em Lucas capítulo 8, verse 2, versos 2, the scripture as says escrituras dizem that the women, certain women, que certas mulheres ministered to him ministravam a ele out of their substance. com seus recursos. Now, it didn't say the brothers ministered to Não está him. dizendo que foram os irmãos que The ministraram. Bible says that Judas held the bag. A Bíblia diz que Judas cuidava da He bolsa. held the money. Ele cuidava do dinheiro. But the money came from the women. Mas o dinheiro veio das mulheres. They financed Elas financiaram Jesus' o ministry. ministério de Jesus. Diga amém. All right, so they had a stake in it from the beginning. Então elas estão com participação desde o começo. Jesus did not go full-time ministry Jesus não foi para o ministério until he integral was 30 years old. enquanto não alcançou os 30 And anos. it was the women E foram mulheres that financed him. que o financiaram ele. Then you go to the cross. E aí você chega à cruz, John 19, João 19, you'll find that at the cross, você descobre que na cruz that we see Mary, the mother of Jesus, a gente vê Maria, mãe de Jesus, a couple of her sister, a sua irmã and Mary Magdalene e Maria Madalena at the cross. na cruz. Now think about this. Pense sobre isso. Yeah. At the cross, A cruz, you didn't see any disciple but John.
Você não vê discípulo de João. All those other fellas Todos os outros, were hiding in a room somewhere, além de João, os outros estavam escondidos, hoping they wouldn't be arrested esperando que não fossem and presos crucified as well. e crucificados também. John was the only one of the 11 João foi o único dos 11 that showed up at the cross. que compareceu à cruz. But the women Mas as mulheres were at the cross, estavam à cruz. there, Elas estavam supporting ali, him, apoiando even ele, as the breath was leaving his body. mesmo enquanto o seu fôlego deixava de existir. Then go over to Matthew chapter 28. Mateus 28. Matthew chapter 28. Mateus capítulo 28. The Bible says A Bíblia diz it was the women que foram as who mulheres came to the tomb que vieram ao túmulo and found that the stone was rolled e away. descobriram que a pedra havia sido And there was removida. an angel there. E um anjo ali He said, "You seek Jesus que disse: vocês procuram Jesus of de Nazareth, Nazaré, who was que crucified? foi crucificado. He is not Ele here. não está aqui. He is risen. Ele ressuscitou. Go Vão and tell his e disciples digam aos discípulos that he has que risen." ele ressuscitou. This was a commission Foi uma comissão of the gospel. do evangelho. The first people As primeiras to be pessoas commissioned a serem to comissionadas preach the para gospel pregarem o evangelho were women. foram as mulheres. The resurrection A ressurreição is the focal discussion é a discussão focal of the do gospel. evangelho. The gospel O is evangelho that Jesus que Jesus was foi crucified, crucificado, he was buried, foi sepultado and he rose e again. ele ressuscitou. They said, "Go tell him Então diz para ele he's que risen." ele ressurgiu. And they went and preached and told them. E elas então pregaram essa Giga, mensagem. hallelujah. So women were commissioned to preach the Então gospel as mulheres foram comissionadas a pregar o evangelho prior to the Great Commission, antes da grande comissão, where Jesus said, "Go into all the world de que Jesus diz: ide por todo o mundo and preach the e gospel." preguem o evangelho. Giga, amen. Say amen. All right, so how can we say that women don't have a stake in it? Então como é que a gente pode dizer que mulher não tem They participação were there nisso? at the very beginning. Elas estão lá desde o começo, Oh, but there's more. mas tem mais. Do you remember the story I told you last night Você se lembra da história que eu disse ontem à noite about this man named Brother Parham? sobre um homem chamado Parham? No, back. Volta mais um. Back. One more. Is there? No, back. Backwards. Volta. That one. That one. Right there. That's it. Stay with me now. Fica comigo. Charles Parham Charles Parham was a minister in Texas era ministro no Texas who had Bethel Bible que College. tinha a faculdade bíblica Betel. And at Bethel Bible E College na faculdade bíblica Betel, in Baxter Springs, em Kansas, Baxter Springs, no estado do Kansas, he taught the baptism of the Holy ele Spirit. ensinava sobre o batismo do Espírito Santo. And several of his E students vários dos seus alunos received the Holy Ghost. receberam o Espírito Santo. I told you Eu te disse about Brother Seymour, sobre o irmão Seymour, who was a little black man que era um irmãozinho preto sitting outside the que building, sentava fora da escola, listening through the window, escutava pela janela, because black men and white men porque homens pretos e brancos in those days could not sit in the same room together. naqueles dias não sentavam dentro do mesmo ambiente juntos. But what I didn't tell you Mas o que eu não disse para você was that there was another person é there. que havia outra pessoa ali. Next slide. Próximo slide. Her name was Lucy O Farrell. nome dela era Lucy Farrell. Now, Lucy Farrell Lucy Farrell, was born in slavery. ela nasceu durante a escravidão She was a pastor of a holiness church e ela pastoreava uma igreja da santidade in Houston, Texas. em Houston, no Texas. She met Brother Parham Ela encontrou o irmão Parham and in Houston em Houston, at a Bible school that he opened. na escola que ele abriu, And he hired her as his nanny to watch his children. e ele contratou ela como babá para cuidar dos filhos. And she went back to Kansas Ela voltou para o Kansas to take care of his children. para cuidar dos filhos dele. So she, like Parham, like Brother Seymour, E ela gostava do irmão Parham, got to hear about the baptism of the Holy Spirit. porque ela gostava de ouvir sobre o batismo no Espírito Santo. And Lucy Farrell E a Lucy Farrell received the baptism of the Holy Spirit. recebeu o batismo no Espírito Santo. History doesn't even tell you that. E a história às vezes nem
nem conta isso pra this gente. little black woman, Essa mulher pequena, preta, pastor and preacher, pastora e pregadora, received the baptism recebeu o batismo of the Holy do Ghost. Espírito Santo. Now she went back to Texas, Agora, ela volta pro Texas, and when she went back to e Texas, quando ela volta pro Texas, she continued to preach the baptism of the Holy Spirit, ela continuou a pregar o batismo no Espírito and Santo. people started receiving. E as pessoas começaram a receber. Now, remember Seymour? Você lembra do William Seymour? She actually gave Seymour, put him over her church, Ela colocou ele para cuidar da igreja and she dela. went somewhere else to preach. E ela foi pregar em outro lugar. And so she ministered to him Então ela ministrava a ele and went on to somewhere else. e ia para outro lugar. Then Seymour, E então o Seymour preaching in Houston, pregou em Houston was called to Los e Angeles foi chamado para ir para Los Angeles to preach in a Baptist church. para pregar numa igreja batista. Remember I told you, Lembra que eu disse? after his first message, Depois da primeira mensagem dele, they fired him eles mandaram ele embora because he dared to preach porque ele ousou pregar the baptism of the Holy sobre Spirit, o batismo do Espírito Santo, although he had never received the mesmo que baptism. ele ainda não tivesse experimentado. But Mas he went and started a prayer meeting ele foi e começou uma reunião de oração in a little house numa casa on Bonnie Bray Street. na rua Bonnie Bray. And he began to fast and pray Ele começou a jejuar e a orar with the saints there. com os irmãos ali. So he decided, Então ele decidiu, I need some help here. eu preciso de ajuda aqui. I'm not filled. Eu não estou cheio. These people need to be Esse filled. povo precisa ser cheio. So guess who he called? Então imagina quem ele chamou. Lucy Farrow. A Lucifer. She got on a train, Ela entrou num trem, 3-day ride from viagem Houston de 3 dias to Los Angeles. de Kansas para Los Angeles. She joined the prayer meeting Ela participou da reunião de oração and she began to minister to Brother Seymour e ela começou a ministrar ao irmão Seymour and to the family who lived in the house e a família que morava naquela casa, called the Asbury family. chamada a família Asbury. And the Asbury E family a família Asbury prayed and sought the Lord buscava o Senhor under her supervision. sob a supervisão dela. And the first one to get filled with the Holy E a Ghost primeira pessoa a ser cheia do Espírito was Santo Brother Asbury. foi o irmão Asbury. She laid hands on Ela him. pôs as mãos sobre In ele. fact, she got close to him. Ela chegou perto He dele. fell out and started speaking Ele in já caiu tongues. falando em língua. She didn't even touch him. Ela nem tocou nele. Then Sister Asbury got Então a filled. irmã Asbury também foi Some other cheia. relatives got filled. Outras pessoas foram cheias. And the revival was on. E o avivamento começa. And then she worked with Brother Seymour. Worked with Brother Então Seymour. ela trabalhou com o irmão Seymour. And while Sister Lucy was there, E enquanto a irmã Lucy estava ali ministering to Brother Seymour, ministrando ao irmão Seymour, he received the baptism ele recebeu o of the batismo Holy do Ghost. Espírito Santo. William Seymour William Seymour received the Holy Ghost recebeu o Espírito Santo under the ministry sob o ministério of Lucy da Farrow. Lucy Farrow. Now Seymour is credited O Seymour recebe o crédito with the Azusa do revival, avivamento da Rua this Azusa. mighty revival Esse poderoso avivamento that shook the world, que chacoalhou o mundo and people came from all over the e world as pessoas vinham do mundo inteiro to see this great gospel para preacher. ver esse grande pregador do evangelho. But what history doesn't tell Mas you o que a história não conta is this great big gospel é preacher que esse grande pregador do evangelho would have never been who he was nunca seria quem foi had it not been for the se ministry. não fosse pelo of ministério Lucy Farrow. da irmã Lucy Can Farrow. you give the Lord a praise? Você pode aplaudir ao Senhor? Huh? Oh, yeah. Oh, sorry. Go back a slide. Pode That's it. See, they're not together. Tá aí, eles estão juntos She nessa foto. schooled him. Ela ensinou ele, She prayed for him. Prayed for him. orou por ele And she encouraged e him. ela o encorajou. Oh, but that's not all. I told you Eu disse para vocês that Bishop C.H. Mason, que o bispo C.H. the Mason, founder of the Church of God in Christ, fundador da Igreja de Deus em Cristo, came to Los Angeles foi para Los Angeles and he received the baptism of the Holy e Ghost. recebeu o batismo do Espírito Santo. He went from Los Angeles Ele foi de Los Angeles to Virginia. para Virgínia. And in Virginia, E na Virgínia, Lucy a Farrow Lucy Farrow was already running a já revival. estava fazendo um And avivamento. people were getting filled with the E Holy as Ghost. pessoas estavam sendo cheias do Espírito Santo. And Bishop Mason E o bispo Mason went there to help her. foi para lá para ajudá-la. And with his help, E com a ajuda dele, her preaching, his a preaching, pregação dele e dela, his ministry, her o ministry, ministério dele, o ministério dela, 7,000 people 7.000 pessoas were baptized in the Holy foram Ghost. batizadas no Espírito So the Santo. Azusa revival Então o avivamento da Rua was Azusa officially
transcontinental estava agora oficialmente como because of the transcontinental ministry por conta do ministério of a woman named Lucy de Farrell. uma mulher chamada Lucy Farrell. Amen? Amém? So I just want you to know, Então eu quero que você saiba women have a stake in this que as thing. mulheres têm parte nisso. How dare we say that women can't preach? Como a gente ousa dizer que mulher não pode How dare pregar? we say women can't lead? Como a gente ousa dizer que mulher não pode liderar? Because history has shown it Porque a história mostra that God used women que Deus usa mulheres from the very beginning. desde o começo. Can I tell you more? Posso falar mais? Well, there was a woman named Amy Semple McPherson, Surgiu uma mulher chamada Amy Semple a McPherson, member of the Church of God in que era Christ. membro da Igreja de Deus em Cristo. Bishop Driver was her O pastor, bispo Driver era o pastor dela and she began to launch her ministry. e ela iniciou o ministério próprio dela. And she became a great gospel Se preacher. tornou uma grande pregadora do evangelho. She founded Angelus Temple, Ela fundou o Angelus Temple, a great big church in Los uma Angeles, grande igreja em Los Angeles. and she founded the Four Square Church. E ela fundou a igreja do evangelho quadrangular. And the rest is history. E o resto é história. She had a powerful healing Ela ministry. tinha um ministério de cura poderoso. If you go to Angelus Temple E today, se você for ao Angelus Temple hoje, you can see a room where they have all kinds of wheelchairs and você canes ainda tem uma sala com todo tipo de cadeira de and roda walkers e andadores where people were healed das pessoas que eram curadas, and God delivered them. foram libertas And ali. these were the relics E ali é a relíquia deles, of their da deliverance. libertação deles. Four Square Gospel A Church igreja do evangelho quadrangular is worldwide, está no mundo inteiro. and there are women pastors Com there mulheres pastoras ali, that are leading the charge. liderando a igreja. Amen. Amém? Can I tell you about another person? Posso falar sobre outra pessoa? Catherine Kuhlman. Catherine Coleman. You may not know much about her, Talvez você não saiba muito sobre ela, but she was a little girl when she was saved in the Methodist church. mas ela era uma menininha quando foi salva na igreja metodista. And she was baptized in the Holy Ghost. E ela foi batizada com o Espírito Santo. And she launched an evangelistic ministry. E ela iniciou um ministério evangelístico. And her ministry E o ministério dela became a healing crusade. se tornou uma cruzada de cura. Millions of people Milhões de were pessoas healed of all kinds of diseases. curadas de todo tipo de doença. I was there. Eu estava lá. I saw it with my Eu eyes. vi com os meus I olhos. saw people get out of Eu vi wheelchairs. gente saindo de cadeira de roda. I saw people were brought in by the ambulance and stretchers, get off the stretchers Eu and vi walk. gente entrando de ambulância e saindo andando. I saw people with crushed spines who were paralyzed get up and Eu walk. vi gente paralisada com problema na espinha se levantar e andar. I saw people who had cancer were miraculously Vi healed. gente com câncer sendo curadas milagrosamente. Some of the professors at one of the professors at my medical school Um dos professores da minha escola de medicina was one of the doctors who were on the stage with her. foi um dos médicos que estavam com ela no palco. And she examined the people who actually claimed to be healed E ela examinava as pessoas que diziam ter sido curadas to confirm that their claims of healing were legitimate. para confirmar que era legítimo a cura My delas. medical O professor. meu professor de medicina, It was powerful. poderoso. Even as a little boy, I saw it with my eyes. Eu era menino, mas eu vi com os meus And I saw olhos. God heal people. Eu vi Deus curando pessoas. My life was E changed a minha vida foi because of mudada this woman's por ministry. causa do ministério dessa And mulher. from that time till E now, daquele tempo até agora, my passion a minha paixão is to see people é delivered. ver pessoas My libertas. A passion minha paixão is to see people é healed. ver pessoas curadas. And God is healing people. Deus está curando I've pessoas. seen people Eu vi pessoas be healed in their sendo bodies. curadas no seu I've corpo. seen people Já vi pessoas healed of cancer. curadas de câncer. I've seen Já vi people pessoas be healed curadas from strokes. de problemas I've de AVC. seen Já people vi pessoas who are diagnosed diagnosticadas with terminal illness com enfermidades completely healed. sendo totalmente I'm curadas. not bragging to E you, eu não estou aqui but I saw it in my me ministry gloriando, mas no meu because ministério. God caused something to awaken in me Porque Deus despertou algo em mim when I saw it in her. quando eu vi isso nela. Come on, say hallelujah, Diga somebody. aleluia. Don't tell me Então não me diga that women don't have a stake in que as this. mulheres não fazem parte How disso. can we say it? Como podemos dizer? Because women are anointed Porque as mulheres são to ungidas do the work of the kingdom. para a obra do reino. Last slide.
No último slide, the women's work a obra das mulheres is headed by Mother Barbara McHugh-Lewis na nossa igreja é liderado pela a Bárbara in the Church of McHugh-Lewis, God in Christ. na igreja de Deus em Cristo. She is over the women Ela é missionaries, responsável pelas mulheres, as missionárias, great gospel uma preachers grande pregadora do who evangelho, run revivals. que faz avivamento. God uses them to work miracles. Deus usa ela com milagres. The women's department of the O church departamento de mulheres da is igreja an amazing é organization. uma organização extraordinária. Hundreds of thousands of women Centenas de milhares de mulheres gather together se reúnem under the ministry of this woman of debaixo God, do ministério dessa mulher de who Deus, is one of my spiritual mothers. que é uma das minhas mães And espirituais. I'm glad to tell E you eu estou feliz em dizer para that women's você ministry in the Church of God in que o Christ ministério de mulheres na igreja de Deus em Cristo is alive and well. está vivo e bem. But I forgot to tell you Mas something. eu esqueci de dizer algo. We have women pastors. Nós temos mulheres pastoras. Although we cannot give credentials yet Apesar de ainda o pessoal não dar credenciais to women para pastors, mulheres we pastoras, have many women a gente pastors tem muitas pastoras have come into our church. na nossa igreja. Brother, Sister Jusceline, stand up. Irmã Júcia, coloque-se de pé. Stand up, Sister Jusceline Essa é a irmã Juscelene. is the pastor Ela é pastora in Bahia. na Bahia. She is the strongest Ela é forte, and most fiery uma pastor pastora in nas that chamas. district. E no distrito dela, She has pastored 3 churches at a time, fundou 3 igrejas and she almost had 4. e quase 4. But she's a great gospel É uma preacher. grande pregadora do evangelho, She's a wonderful uma administrator, grande administradora and she's a pastor e é pastora in the Church of God da in igreja de Christ. Deus em Let's Cristo. say praise the Lord for Vamos her. louvar ao Senhor por ela. All I'm telling you O que eu estou dizendo para você is that, brethren, é que, irmãos, move over. sai daí, God has a place dá espaço. Deus tem for lugar the sisters in our church. para as irmãs da nossa igreja. Women of God Mulheres de Deus are anointed ungidas to preach, para pregar, to lead, para liderar and to e pastor. para pastorear. You may not agree with Você it, pode não concordar, but one thing you cannot disagree mas with você não pode discordar de uma coisa: is the anointing. é a unção. You can't argue Você não pode with argumentar the power of God. quando o poder de Deus, When the power of quando God o poder de Deus is evident é evidente on the life of a man or a na woman, vida de um homem ou uma mulher, you may not like você them, não pode gostar you dele, may not care for você them, pode não estar nem aí para they ela, may irritate talvez you, irritem você, but you cannot argue mas você não pode argumentar with the anointing, com a unção, because it's the anointing porque é a unção that breaks the que yoke. despedaça o jugo, It's the é a anointing unção that brings que deliverance. traz It's libertação, the anointing é a unção that sets the captive que free. liberta o Can we give cativo. God the praise for the Dê anointing louvor today? a Deus pela unção. Let's praise God for the anointing. Vamos louvar a Deus pela unção. Now, Agora, I told you eu te disse I'm not que qualified eu não sou qualificado to talk to you about this para falar com você sobre isso, because I'm a man in porque eu ministry. sou um homem no ministério. I want you to hear for a woman in Mas eu ministry. quero que você ouça uma mulher no ministério. Sister Vandy is here. A irmã Vande está aqui. She's the wife of our brother Bishop Aeneas in Ela é a esposa do Francisco. bispo Enéas Francisco, Mount Calvary Church of God in da igreja Christ. Monte Calvário. They pastor that church together. Eles pastoreiam essa igreja juntos. All that Mount Calvary is Tudo que a Monte Calvário é because of the combined efforts é por conta de um esforço of combinado this man of God deste homem de Deus and this woman of e God. desta mulher de Deus. He would never be where he is. Ele nunca estaria onde está. Mount Calvary would never be what it E a is Monte Calvário não seria o que é without this precious woman of sem essa God. preciosa mulher de Deus. This is my spiritual daughter. É uma filha espiritual. I love her so much. Eu a amo muito. I've known her for 25 Eu years. conheço ela há mais de 25 anos. She was just a little new bride when I met her. Ela era uma recém-casada quando eu a conheci. And now she has grown and matured Cresceu, amadureceu, into a powerful woman of se God. tornou uma poderosa mulher de And I'm Deus. proud to tell E you, eu tenho orgulho de dizer, she works in the pastoral ministry ela trabalha no ministério pastoral alongside her ao husband. lado do seu marido. Share with us just for a few minutes, will you? Compartilha com a gente alguns Let's say minutos. praise the Lord for her. Diga, louve ao Senhor pela vida dela. Paz, Senhor, igreja. Bom dia. O bispo soltou a bomba e mandou eu subir, né? Deixa a minha paz. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ontem à noite ele conversou comigo.
Eu tentei fugir, mas não consegui não. Ele foi insistente. Nós pastoreamos a Igreja de Deus em Cristo, Monte Calvário. O pessoal da Monte Calvário já chegou, tá aqui? Tem alguns rostinhos aí, tá chegando. Lá em São Paulo, na zona leste de São Paulo. E a nossa história, a nossa chegada nessa igreja foi através de uma dor. Nós tínhamos pedido o ano sabático. Pastoreamos uma igreja no interior de São Paulo há mais de 18 anos. E o Enéas chegou numa fase de esgotamento. Fechamos a igreja, vamos embora para São Paulo. Nossa filha mais velha tem 23 anos. Estava passando por um momento de depressão muito forte. E ela estava em São Paulo. Nós precisávamos cuidar dela. Então fomos embora, voltamos para São Paulo. Eu sou do interior. Eu sou paulistana. Mas eu gosto de falar tudinho para nós. Eu gosto, né, pastor? Pastor de Campinas. Eu gosto de falar porta, gente. Né? Aí São Paulo, volta para São Paulo. Voltamos para São Paulo. Alguns meses que nós já estávamos ali, nosso querido, em memória, pastor Alexandre Mariano faleceu. E nós fomos convidados a pastorear a igreja Codic 3 Monte Calvário. E eu estava conversando com 2 pastores aqui, antes de começar o culto. Pastor Joseval, pastor Manuel, lá da Bahia. E nós tivemos uma conversa assim maravilhosa. Que eu falei, Senhor, o que eu vou falar para essas mulheres, né? A maioria aqui já são pastoras, já estão no ministério há muitos anos. E Deus me levou há uns anos atrás, em que eu tinha uma vida muito louca. Nós cuidávamos de 2 igrejas, em cidades diferentes, 1h30 de uma cidade para outra. E a nossa vida era igreja. Acordávamos igreja e dormíamos igreja. Trabalhávamos igreja, nosso dinheiro era da igreja, nossos esforços eram da igreja, tudo era da igreja. E eu fui levando muitos anos a minha vida assim. E eu achava que estava tudo bem, porque eu estava fazendo a obra do Senhor, estava tudo tranquilo. E um dia o meu corpo começou a dar sinais que eu não estava bem. Eu acordava de madrugada com uma dor de cabeça insuportável. E Deus falando para mim, seu corpo não está bem, você precisa prestar atenção nele. Só que eu não queria dar ouvido a Deus. Porque eu estava na obra do Senhor. E eu tinha que fazer o que tinha que fazer. E eu sou aquela pessoa, eu não sei você, mas eu sou. Que se você me der uma tarefa, eu vou até o fim. Mesmo que eu faça me arrastando, mas eu vou até o fim. Se eu estiver doente, não importa como eu esteja, eu vou terminar. E Deus falando para mim, um dia eu estava em casa, Deus falou para mim, se você não parar, eu vou te parar. Você precisa cuidar da sua saúde. E eu fui conversar com Deus sobre aquilo, passou-se um tempo, eu comecei a ficar doente, cada dia mais doente, cada dia mais doente, cada dia mais doente, cada dia mais doente. Passei por um processo cirúrgico, passei por 15 dias internada, 90 dias de repouso para uma pessoa que é ligada no 220. Pastor Enéas tinha que cuidar de mim, tinha que me levar para o banheiro, tinha que me dar banho, tinha que me ajudar a me vestir. E eu falava, meu Deus, que tratamento é esse? Quando eu saí do hospital, da cirurgia, eu perguntei para Deus, falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor me trouxe de volta? Porque eu sei que não era para eu estar mais aqui agora. E Deus falou para mim, você precisa mudar. Você precisa mudar. E eu disse, Senhor, eu preciso mudar no quê? Eu não sabia se eu estava ainda nos efeitos da anestesia, se eu já estava bem, sabe? Eu estava meio confusa. Mas eu não estava confusa porque eu me lembro das palavras do Senhor naquela cama até hoje. Ele disse assim para mim, você precisa sair do automático. Você canta no automático. Você prega no automático. Você ora no automático. Você vai para a igreja no automático. Muitas vezes você vai porque você é a esposa do pastor, você tem que ir. O que vão falar de você se você não estiver no culto de quarta-feira na igreja? Você vive no automático, você precisa sair
desse estado do automático, porque eu não chamei você para viver no automático. Eu quero que você tenha intimidade comigo. Ontem o nosso bispo, o pastor Cássio, pregou aqui uma palavra maravilhosa. O nosso bispo pregou uma palavra maravilhosa e ele disse: um pastor precisa ser cheio do Espírito Santo. E nós, mulheres, precisamos ser cheias do Espírito Santo. O nosso empoderamento não é nas redes sociais, não é no Instagram, não é em quantas curtidas eu tenho no meu feed, não é quantos seguidores eu tenho. O meu empoderamento é ser cheia do poder de Deus, para pregar, para curar, para restaurar mulheres, para trazer mulheres para a casa do Senhor. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Eu cheguei na Monte Calvário. A DGN está aqui, ela vai lembrar. Nós sentamos na mesa de casa para conversar com o bispo Ivo Mariano. E ele disse para mim, ele me chama de Vanderlei, ele gosta de cutucar a ferida. E ele disse assim: Vanderlei, tudo bem do Enéas assumir a igreja? E eu falei: tudo bem, mas eu não vou fazer nada. Não foi isso, pastor? Eu disse a ele: eu vou ser primeira dama no sentido da palavra. Eu vou dar tchauzinho para as irmãs da igreja assim, ó. E tá tudo bem, vou embora para minha casa. Não quero mais relacionamento com crente. Não quero mais relacionamento com as mulheres da igreja. Não quero passar pelo que eu passei durante 20 anos. Eu vou ser primeira dama. E para minha surpresa ele respondeu: tudo bem. Eu achei que ele ia questionar. Tudo bem, é isso que você quer, é isso que vai acontecer. Mas Deus não me chamou para ficar sentada. Deus não me tirou do mundo para ficar sentada dentro da igreja, reclamando do louvor, reclamando do púlpito, reclamando do pastor, reclamando da cadeira, reclamando das crianças, reclamando de tudo. Deus me chamou para um serviço, há um trabalho a ser feito, e Ele me chamou para cumprir o propósito dEle aqui nessa terra. O nosso problema hoje, mulheres, é que nós estamos querendo ser blogueiras dentro da casa do Senhor. Passamos o culto tirando foto, passando o culto distraídas dentro da igreja, conversando o culto inteiro. Queremos pessoas nas nossas redes sociais, mas não queremos relacionamento de perto, olho no olho. Qual é a sua dor, minha querida? Eu quero te ouvir. Pastor, em que eu posso ajudar aqui dentro hoje? Eu aprendi que quando eu saio de casa agora eu falo: Espírito Santo, quem o Senhor vai colocar no meu caminho hoje? Me dê uma palavra de vida. Me dê uma palavra de vida. Qual é a pessoa que o Senhor vai, que eu vou encontrar hoje? Nós, muitas vezes, estamos fora da base. Tem Marta e Maria na Bíblia, todo mundo conhece aqui. Maria estava fora da base, cozinhando, arrumando. E não tem problema nisso, né? Porque Jesus chega com um monte de discípulos na casa da irmã, né? Um monte de homem para comer, tudo bem. Mas Maria queria a base. Maria queria estar aos pés de Jesus. E ele fala para ela: Marta, por que estás inquieta? Por que está tão angustiada? Volta para a base. Volta aqui para os meus pés. Vem falar comigo. Vem no secreto. Vem me ouvir. Eu tenho instruções para você. E nessa minha pouca jornada que eu tenho, e eu estou aprendendo muito ainda. Eu estou aprendendo a amar a minha irmã como a mim mesma. Eu estou aprendendo a amar aquela irmã que eu oro por ela todo domingo na igreja. Todo domingo ela pede oração e ainda as coisas não mudaram. E eu aprendo a amar aquela irmã, eu aprendo a ter paciência com ela. Eu aprendo a ter paciência com as irmãs da minha igreja que são de idade. Que eu não tinha muita paciência com as irmãs de idade, confesso. Eu ficava: oh meu Deus, né? Nessa idade questionando essas coisas, oh Jesus.
Mas aí tem umas irmãs na minha igreja que são umas senhorinhas, e eu aprendo com ela, e eu aprendo com as irmãs que são novas convertidas. Eu aprendo porque um dia, quando eu cheguei na igreja aos 15 anos de idade, eu estava destruída pelo mundo. Eu estava destruída. Eu não era cristã, eu ia para a igreja com os meus pais, mas eu não era uma pessoa convertida no Senhor. Eu bebia, eu dançava, eu ia para bailes, eu ia para lugares que não tinha que ir. Mas um dia eu cheguei dentro de uma igreja e tinha uma mulher de oração dentro daquela igreja, e ela me amou de uma tal forma, e ela cuidou de mim até os meus quase 40 anos. O Senhor a levou, a mãe da Guimar. O Senhor a levou, mas ela dizia, é meu sono falar dela, porque ela cuidou de mim com tanto carinho. E ela dizia para mim, Vande, a oração muda todas as coisas. Aprenda a orar, aprenda a ir para os pés do Senhor. Aprenda a clamar ao Senhor, aprenda a dizer, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero um relacionamento contigo. Vande, vai para o joelho. Ela dizia isso para mim constantemente. E quando eu cheguei naquela igreja nova, ela me amou, ela me colocou sentada do lado dela todos os cultos. E eu estava sempre com a pior roupa. Eu estava com a saia curta, eu estava com a calça apertada. E ela dizia, filha, o Espírito Santo já está dentro de você, você precisa mudar. E ela cuidou de mim, espiritualmente falando. E ela dizia, ore, porque a oração muda todas as coisas. E hoje eu escuto essa palavra forte em meu coração. Queridas, nós temos um trabalho dentro da casa do Senhor. E graças a Deus hoje nós somos mulheres que estamos aqui em cima. Estamos fazendo escola dominical, estamos pregando a palavra do Senhor. Ganhamos almas na escola, ganhamos almas na feira, ganhamos almas no mercado, ganhamos almas em qualquer lugar. Deus tem nos capacitado, então não saia da base do Senhor. Não saia dos pés do Senhor. Nós temos um trabalho a fazer. Se você tem o seu marido pastor, o seu marido precisa de você. Não para aquela foto do Instagram bonita, estou aqui, que maravilhosa. Mas para trabalharmos juntos. Pastor Enéas, nesses 2 anos em que eu fiquei sentada, ele me respeitou. Ele dizia, tudo bem, amor, mas você sabe. Ele falava, mas você sabe. E eu fiquei 2 anos na igreja, sem fazer nada, porque eu estava ferida, eu estava magoada, eu estava frustrada. E é algo que eu quero dizer aqui para terminar com você. Cuide da sua alma. Mulher de Deus, você que está aqui hoje, cuide da sua alma. Faça essa pergunta para você nessa manhã. Como está a sua alma? Sabe por quê? Porque nós estamos muitas vezes subindo aqui, pregando feridas. Pregando para as pessoas e estamos arrotando as nossas feridas para as pessoas. Estamos magoando pessoas porque temos traumas dentro de nós, porque estamos frustrados, porque coisas não aconteceram. E Deus está dizendo para você, como vai a tua alma nesta manhã? Como vai a tua alma nesta manhã? Você consegue olhar para dentro da tua alma e dizer, Senhor, olha aqui para dentro de mim, tira de mim tudo que não te agrada, tudo que não vem de ti. Nós precisamos. Eu quero. Ontem quando o bispo estava pregando, e eu disse, Senhor, eu quero curar os enfermos, eu quero pregar e ver o paralítico andar, porque eu sou dessa época ainda, que eu vi o paralítico andando dentro da igreja, o endemoniado saindo liberto, que eu vi o câncer saindo na hora. Eu quero, Senhor, eu quero viver isso novamente, porque nós estamos vivendo um tempo muito instagramável dentro da igreja. Nós pregamos a palavra para que as pessoas vejam nas redes sociais, e poucas pessoas estão saindo da nossa igreja curadas e libertas de verdade. Nosso papel dentro da igreja é ser a luz do mundo, o sal da terra. Não só fora da igreja, mas dentro da igreja também.
Eu não faço barganha com Deus. Eu não venho para a igreja falando, Deus, eu vou fazer isso porque se o Senhor fizer, eu faço isso. Não. Eu venho para a igreja porque eu sei de onde o Senhor Jesus me tirou. Eu sei o sacrifício dele na cruz por mim. Eu sei de onde eu vim e para lá eu não quero voltar. E eu sei que Deus já preparou a minha casa lá no céu. E eu quero subir, mas eu não quero subir sozinha. Eu quero levar pessoas comigo. Eu quero subir e eu quero levar pessoas comigo. Nós não somos super-heroínas, não somos mulheres, porque hoje mulher instagramável. Acorda perfeita. Com cílios aqui assim, ó, batendo pestana. Mulher instagramável. Acorda maquiada. Ah, eu queria ser essa mulher, gente. Oh, meu Deus. Mulher instagramável acorda com o pescoço, com o cabelo perfeito, cheirosa e postando foto de manhã na cama. E eu falo, Senhor, nem o olho dela está inchado. É sinal que ela não orou de madrugada por ninguém. Mulher instagramável não tem futuro, que igreja. Mas a mulher que se ajoelha diante de Deus e clama pelo Espírito Santo, essa alcançará o reino de Deus, essa alcançará o favor do Senhor. Nós precisamos vir para a igreja com intencionalidade. Nós precisamos adorar com intencionalidade. Nós precisamos pregar com intencionalidade. Nós precisamos amar com intencionalidade. E servir ao Senhor está além de vir aqui bonita, arrumada no culto. Está além do meu serviço dentro da igreja. Ah, porque eu trabalho na cantina. Ah, porque eu sirvo a água para os pastores. Ah, porque eu limpo a igreja. Ah, porque eu sou irmão da mídia, irmã da mídia. Está além. O Senhor quer ver o teu coração. O Senhor quer saber como está o teu coração. Porque naquele grande dia não adiantará você olhar para Deus e falar, em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, em teu nome eu expulsei demônios. Se o Senhor virar para você e disser, aparta-te de mim porque eu não vos conheço. E eu estava dizendo para o pastor Manuel e para o pastor Josué que Deus falou comigo isso na cama do hospital. Não vai adiantar você chegar lá no dia, no grande dia, e dizer, Senhor, eu trabalhei 18 anos nessa igreja. Eu dei meu sangue, a minha vida para essa igreja. É mentira, porque quem deu sangue pela igreja foi Jesus Cristo. Não vai adiantar falar, eu dei meu carro para a igreja, eu deixei de pagar meu aluguel por causa da igreja. Deus vai olhar para você e vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não tive intimidade contigo. Então, mulheres, apressa-te. Volta para a base. Volta para a palavra. Volta para o evangelho. Volta para esta palavra que renova, que cura, que transforma, que liberta. É através da palavra. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do poder de Deus. Seja cheia da autoridade de Deus. Que haja poder nas suas mãos. Que haja poder na sua fala. Que haja poder no seu andar. Que haja poder aonde quer que você passe. A presença do Senhor invada o lugar. Aonde nós formos, na escola dos nossos filhos, para uma reunião, para um encontro com uma amiga, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, andando no shopping, dentro do hospital, a presença do Senhor me acompanha. E essa presença cura, essa presença restaura, essa presença liberta, essa presença traz uma transformação eterna para as nossas vidas. Deus abençoe você. Obrigada, bispo, pela confiança. Deus abençoe. Coisa linda, né, gente?
Coisa linda. Diga coisa linda com respeito. Diga coisa linda. Deus é bom. Vamos colocar de pé. Grato a Deus pela vida da minha esposa, que é uma mulher de oração de verdade, gente. Tem mulher que diz que ora, mas tem mulher que ora. E eu falo isso, eu sou o primeiro testemunha disso, porque quando eu não estou orando e quando eu não quero orar, eu estou lá embaixo, ela está lá em cima. Ela fala, não é esse. Sobe aqui um pouquinho. Ela fala, sobe aqui um pouquinho. Eu falo, vamos orar. Aí a gente obedece. I'm just telling them that she's in fact a praying woman, Bishop, and she calls me to pray so many times. Nós estamos, eu não sei se você está pronto, porque você vê que Deus está fazendo umas coisas aí, mas a gente vai ouvir um pregador agora que vai falar sobre vida devocional. Um dos pastores da Igreja Pura Fé, pregador cheio do Espírito Santo,